Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 27, versículos 1 até o versículo 26. Diz a palavra do Senhor: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
Meus queridos, nós vemos aqui a aventura de Paulo nesse começo de naufrágio. Logo mais nós veremos tudo que rodeou esse naufrágio e também veremos que eles foram parar na ilha de Malta. Claro que eles não tinham como prever todos esses acontecimentos, no entanto, Paulo os alertou acerca de o que deveria acontecer. E é interessante a gente observar essa questão. Lucas é muito detalhista na sua narrativa, ele coloca aqui muitos detalhes da navegação, coisas que estão totalmente ligadas aqui à navegação daquela época, e nós vemos como Paulo tinha uma certa experiência anterior. Nós vemos aqui no versículo 10, Paulo advertindo aqueles que estavam junto com ele. Paulo não era o único preso, nós vemos que tinha ali a bordo daquele navio cerca de 276 pessoas, ou seja, eram muitos outros prisioneiros que estavam junto com Paulo, além de muita mercadoria que estava sendo levada também para as regiões da Itália. Essas mercadorias seriam vendidas e os prisioneiros, em sua maioria, seriam todos mortos. E quando a Bíblia se refere a Paulo, não coloca Paulo no mesmo patamar que esses prisioneiros, porque Paulo ainda não havia sido julgado. Ele seria julgado lá em Roma. Já os outros prisioneiros já haviam sido julgados e estavam partindo para a sua morte. Mas Paulo alerta então todos aqueles, dizendo: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Nós vemos aqui Paulo como se tivesse uma conexão especial com Deus, recebendo essa profecia do próprio Deus, né, de que tudo isso aconteceria. Bom, mas nós entendemos também que Paulo ele já havia passado por alguns naufrágios anteriores. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 25, diz que ele passou por 3 naufrágios. E ele escreveu aquele texto da segunda carta aos Coríntios antes desse outro naufrágio. Então, em sua vida, provavelmente Paulo passou por 4 naufrágios. Pensa comigo aqui que coisa interessante. Paulo já estava pressentindo, ele estava tendo uma premonição, ele percebeu que os ventos estavam contrários e que as condições climáticas estavam contrárias à navegação. Aqui o texto diz que já havia passado o tempo de jejum, ou seja, aquele período que eles chamavam de Yom Kippur, né, o dia da expiação, que era em meados de setembro. E, portanto, todos sabiam que a navegação se tornara difícil nessa época, em meados de setembro, depois de novembro até um pedacinho ali de janeiro e fevereiro, a navegação é praticamente impossível. E, portanto, ele sabia que haveria de enfrentar muitas tempestades, embora a navegação ainda fosse possível nesse período. Mas é muito difícil a pessoa conseguir fazer uma viagem tão longa como eles estavam fazendo. Eles tiveram que fazer uma baldeação ali, né, trocar de navio, e esse outro navio muito provavelmente era muito mais pesado, estava carregando muito mais carga. Nós vemos então que esta talvez não seria uma profecia completa, algo que o Espírito Santo disse para Paulo tão claramente que eles passariam por essa tribulação, mas também poderia ser uma premonição, um pressentimento do próprio Paulo, dizendo que ele viu com base em experiências anteriores. Então ele já passou por essa experiência de naufrágio e ele percebeu que esse naufrágio ia acontecer novamente, mais um naufrágio na vida dele. Mas
as pessoas não ouvem o que Paulo diz, preferem dar ouvidos ao piloto e ao dono do navio e, enfim, eles continuam seguindo viagem e chega uma hora que as coisas ficam tão complicadas que eles têm que baixar as velas, recolher todas as coisas e deixar o navio à deriva. Existem momentos na nossa vida que mesmo que a gente tenha tido a premonição, mesmo que a gente tenha se preparado para passar por aquele momento, existe aquele momento em que a gente não tem o que fazer e a gente fica à deriva, né? E o que fazer neste momento? Em primeiro lugar, nós precisamos manter a calma. Paulo mantém a calma nessa situação super difícil e ele traz ali um encorajamento, uma palavra de consolo, uma palavra de paz, de mansidão, para que as pessoas tenham calma, porque a vida de ninguém lhe seria tirada. Isso sim foi uma revelação do próprio Deus, porque ele diz que foi um anjo de Deus que apareceu para ele e disse que ele teria que comparecer perante César e que a vida daquelas pessoas que estavam com ele seria poupada. Então, existem momentos que a gente não consegue, qualquer movimento que a gente faz é perda de tempo, é perda de energia, é gasto de energia, então é melhor a gente ficar à deriva mesmo. O que fazer nesse momento? Mantenha calma, confie que o Senhor está cuidando, porque o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra, o Senhor sempre tem uma palavra, então nós precisamos entregar o nosso caminho a Ele, confiar e crer que Ele está cuidando de toda a situação e Ele vai guardar a vida de todos. Mas é claro que tudo isso não pode ser por um longo espaço de tempo, tem que ser ali naquele momento da crise. Nós vemos que Paulo sai da condição de prisioneiro e ele assume a posição de comandante do navio, visto que as pessoas estavam perdidas, visto que aquelas pessoas estavam desesperadas. Diz aqui o texto que nem o sol, nem as estrelas apareceram por muitos dias. Eles usavam o sol e as estrelas para se guiarem. E aí, na navegação fica complicado sem ter nenhum parâmetro para navegar. Era água por todo lado, então eles não conseguiam mais ver a terra, não sabiam onde estavam, não sabiam para onde a correnteza marítima estava levando eles e eles estavam apenas à deriva, confiando que Deus estava cuidando da vida deles. Paulo assume o controle, assume a liderança e as pessoas se acalmam. Vejamos as cenas dos próximos capítulos, nos próximos devocionais, como Paulo ele tranquiliza toda a turma e como ele também tem uma atitude diferente daqueles que estavam ali navegando com ele. Paulo é uma pessoa abençoada por Deus e protegida em todos os aspectos, assim como eu e você somos protegidos pelo Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por este estudo bíblico. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Sua palavra, de nos aprofundarmos, ó Deus, em relação a tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós podemos aprender com a Sua palavra, aprender com as narrativas bíblicas, com o livro de Atos, que o Senhor continue nos ensinando e continue, ó Deus, nos encorajando, que mesmo nos momentos de crise, nos momentos em que o desespero bate na vida de muita gente, nós que temos ao Senhor, que tememos ao seu santo nome, que nós tenhamos paz em nossos corações e tenhamos a tranquilidade para poder encorajar as pessoas ao nosso redor e mantendo a nossa mente livre de toda ansiedade, livre de todo desespero, que nós possamos crer que o Senhor está guardando as nossas vidas e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça, meus irmãos, de compartilhar esse vídeo. Eu tenho insistido nisso porque eu sei que vale a pena fazer com que essa palavra chegue até mais pessoas e sejam também abençoadas. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades e também compartilhar esse conteúdo que tem sido bênção na vida de muita gente, tá certo? Deus abençoe. Amanhã tem mais devocional. Tamo junto, um forte abraço e
Tchau!